Bom, vamos começar a falar sobre as leis então sistêmicas. Como eu falei, existe uma ordem que o pessoal gosta de falar, né? Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Para mim, as três são tão importantes, né? Uma quanto a outra, e trabalham juntas. Mas vou seguir essa ordem então que o pessoal gosta. Vamos falar primeiro sobre pertencimento. Pertencimento é algo muito forte na sociedade, né? Existem pesquisas aí, o ser humano ele precisa pertencer a um grupo, né? Todo mundo quer ser incluído em algum grupo, né? Até no marketing, né? Usam muito aí o gatilho do pertencimento. Olha, você precisa ter esse celular, você precisa fazer parte desse grupo de pessoas, né? Então o ser humano ele precisa, ele tem necessidade de pertencer ao grupo. Isso já é nosso, né? Não conseguimos viver sozinho. E esse pertencimento ajuda, né? Dentro da família, quando você nasce, até na sua família de origem, até você construir sua família, a família atual, todo esse processo de pertencimento a essa família ajuda a você se tornar um ser humano adulto que possa já ter a sua família atual. Ou seja, você nasce num berço, você pertence a uma família. E isso é importante, né? O ser humano, ele tem uma diferença dos outros animais. A gente fala que nós somos, né, seres racionais, seres mais evoluídos, porém, no quesito de desenvolvimento, desde o nascimento até adulto, né, pronto para criar sua própria família, somos os animais que mais demoram para ter essa transição, né? Se a gente pegar um cachorro, né, com pouco tempo ele já consegue procriar, ter ninhada. Se a gente vê uma tartaruguinha, nasce, já vai para o mar e se vira, né? E nós temos essa necessidade de ter o acompanhamento desde criança até nos tornarmos adulto e formarmos a nossa família. E aí eu vou falar disso em outros vídeos. Então agora a lei do pertencimento, ele quer dizer o quê? Que todo mundo precisa pertencer a um grupo. E aí nós precisamos ter o nosso lugar na nossa família. E também devemos ter, cada membro, né, deve ter o seu lugar na família, tem que pertencer. Ninguém pode ser excluído ou esquecido, ninguém. Então, num grupo familiar, ninguém pode ser excluído e esquecido. O que a gente mais vê quando a gente fala dessa lei de pertencimento é sobre aborto, né? Eu vou explicar rapidamente aqui, vamos gravar vários vídeos, eu não quero deixar longo, mas o aborto fica muito claro, né? Quando a pessoa tem um aborto, então a mulher foi lá, teve um aborto natural, espontâneo, depois teve um filho. Ela conta esse filho como o primeiro filho. Exclui o anterior que foi o aborto, não dá a devida importância a ele, não reconhece, não faz o luto. E aí o que a gente vê nessa lei do pertencimento? A gente vê algo que é a compensação. Ou seja, quando alguém é excluído, um outro ser, um outro elemento desse sistema, ele vai querer representar esse ser que foi excluído. Então, no caso aí sem cortes. No caso de aborto, né? No caso de aborto, fica muito claro isso, né? Teve um filho, teve dois, abortou o terceiro, teve o quarto. Aí você pergunta para a mãe quantos filhos ela tem, ela fala 3. Ela pula esse que foi abortado. Então, aí um dos filhos pode se conectar com essa criança e começar a trazer problemas aí. Né? Por quê? Porque ele não consegue viver a individualidade dele. Até muitas vezes, né, tá todo para nascer uma criança, essa criança morre, aí outro filho que nasce dá o mesmo nome daquela criança que morreu. Então, era para ter o João não nasceu, agora teve um outro filho, então esse vai chamar João. E aí ele não consegue ter individualidade. Então isso é importante, a gente não pode excluir ninguém e esquecer ninguém. Agora, como que eu incluo? Né? Fazendo luto, lembrando que teve essa criança, independente se foi aborto espontâneo ou provocado, né? Muitas mulheres tiveram abortos espontâneos, né? O começo de gravidez é um momento difícil, delicado. Minha esposa está grávida, está para nascer o filho, mas o começo a gente sabe que é muito delicado. Então, se acontece alguma coisa ali, precisa fazer o luto, precisa reconhecer. E se foi provocado, então, aí também precisa repensar e a gente pode ensinar isso em outras aulas. Outra coisa também que a gente não percebe nessa coisa da inclusão e exclusão, né? Para pertencer a um grupo, por exemplo, se eu estiver morrendo e alguém me salva. Então eu estou morrendo e alguém me salva. Por N motivos. Pode ser um médico, um bombeiro, pode ser uma pessoa na rua, pode ser, enfim, um policial, pode ser um desconhecido. Quando eu estou para morrer e alguém me salva, né? Estou numa situação, sei lá, uma casa pegando fogo, alguém entrou, me tirou lá.
Estou me afogando, alguém entrou no mar, me tirou. Essa pessoa, eu tenho que incluir ela no meu sistema. Por quê? Por compensação, eu até anotei aqui, vantagem existencial, né? O que é a vantagem existencial? Ou seja, eu só estou existindo por causa dessa pessoa. Então eu preciso reconhecer ela na minha vida, no meu sistema. Se não fosse essa pessoa, eu não estaria aqui. E como que a gente faz para reconhecer ela? Dessa maneira. Estou contando para alguém, olha, se não fosse aquele médico salvar minha vida quando eu era pequeno, por exemplo, quando eu nasci, eu tive choque anafilático, trancou minha garganta, quase morri, e o médico salvou a minha vida. Então, ele pertence ao meu sistema no sentido de que, né, total reverência a ele, porque eu só estou aqui porque ele interviu. Né? Assim também tem a vantagem existencial, tem a desvantagem existencial, ou seja, quando alguém mata alguém. Então, por exemplo, alguém da minha família foi assassinado. Qual que é a primeira coisa que a gente faz? É tentar punir e expulsar esse assassino da frente, né? Fala, ó, a pessoa matou, poxa, por que isso aconteceu? Não era para ser assim, eu devia ter evitado. E quando a gente não aceita esse fato, né? Alguém matou alguém da minha família. Quando a gente não aceita esse fato, a gente não está incluindo. Então não é para pegar o assassino, beijar, né, agradecer, não, mas eu tenho que aceitar esse fato. Quando eu aceito esse fato, olha, alguém matou alguém da minha família, eu aceito esse fato, por mais dolorido que seja, eu estou incluindo, né, esse assassino nesse sistema, né? Alguma coisa aconteceu, e a gente pode falar mais para frente isso, para ter atraído isso no sistema, mas para que isso não, para que ninguém assuma o lugar desse assassino, né? De repente alguém da minha família vai assumir o lugar desse assassino e vai se tornar um assassino. Então eu incluo isso no meu sistema, ou seja, um salvou, eu incluo falando que, né, total gratidão, ele me salvou. E aquele que matou, eu incluo não virando os olhos para aquilo. Outra coisa muito comum também de pertencimento são parceiros. A gente vai falar, né, eu estou falando sempre que a gente vai falar porque tem muito assunto, a gente está só começando, é o primeiro vídeo, como eu falei, quero vídeos curtos. Mas relação homem e mulher. Então, todos os relacionamentos dos nossos pais, antes de terem a gente como filho, precisam ser olhados com cuidado. Então, se nosso pai foi noivo, foi casado, e aí esse vínculo não é só de casamento, mas uma promessa de casamento, ou engravidou alguém antes de conhecer minha mãe e eu ter nascido, ou se teve um aborto com outra pessoa, né, ou um caso de estupro, né, que aconteceu na família, tudo isso cria vínculo, então a gente precisa tomar cuidado e não excluir, né? Então, assim como tem coisas positivas, né, uma gravidez, um casamento, tem outro lado também, um estupro, que daí está para o assassino, como eu falei, e a gente tem que reconhecer tudo isso e não pode excluir nada disso. Tudo tem que ser incluído, com muito amor e sem julgamento. Tá bom? Então, casos de parceiros anteriores, geralmente tem problemas na família. E aí vamos supor que meu pai foi casado, né? E aí ele separou, conheceu a mãe e teve eu. Né? Eu sou o primeiro filho de um outro relacionamento. O que acontece? Eu tenho que ser grato a essa primeira pessoa, né? Que por conta dela, né? Ela deve ter sofrido algo, uma separação. Essa pessoa, ela permitiu que meu pai conhecesse, né, um exemplo, uma outra pessoa e eu ter nascido. Então, também é importante isso. A gente vê muito disso. E as nossas relações também, né? As pessoas vêm e falam, eu nunca fui casado, é o primeiro casamento, mas de repente prometeu casamento com outra pessoa, teve filho com outra pessoa, aborto com outra pessoa, ou passou por uma situação de abuso, ou, enfim, né, teve relações sexuais, porque a gente fala, né, hoje em dia está tudo liberal, né, vamos se relacionar, todo mundo é livre, mas a relação sexual também gera vínculo, e as pessoas ficam preocupadas, nossa, mas todo mundo que eu tive relação, todo mundo que eu prometi casar na hora da emoção, então precisamos ter cuidado. Então, essa lei é a lei do pertencimento, todo mundo precisa pertencer a um grupo, todo mundo precisa estar incluído, sem julgamento, num grupo, com muito amor, e todo mundo que for excluído desse grupo, alguém que ficou no grupo vai se sintonizar com essa exclusão e pode estar manifestando a representação desse que foi excluído, certo? Então temos que incluir aborto, sim, que são aí o carro-chefe que as pessoas mais falam, mas também tem que incluir, né, pessoas que nos salvaram ou pessoas que mataram alguém do nosso sistema, os parceiros, né, casamento, parceiro sexual, enfim, dos pais, os nossos, para que as coisas comecem a andar melhor e esse sistema seja saudável. Gostou desse vídeo? Deixa um curtir aí, se inscreve, ativa o sininho e não perca as próximas porque está só começando. Até mais!